A paz do Senhor Jesus a todos, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Palavra de hoje, meus irmãos, para a oração do meio-dia. Livro de Mateus 25, versículo 34, que diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Adoeci, visitaste-me. Estive na prisão, e fostes me ver. Louvado seja Deus, meus queridos irmãos. O tema de hoje, meus irmãos, desta oração do meio-dia, está sobre a palavra dízimo. O dízimo. O dízimo, a serventia do meu dízimo. Para que serve meu dízimo? Por que eu tenho que dizimar? Por que eu tenho que ofertar? Por que eu tenho que fazer isso? Meus irmãos, sabemos que a escritura de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante, diz: Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso, fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramar as bênçãos de tamanha abastança. A gente vai ver, meus irmãos, em todos os lugares que você pisar a planta dos pés, todo mundo vai citar esse relato de Malaquias. Vai citar sobre Malaquias a respeito do dízimo. Vai abrir o livro da lei, Levíticos, vai lá e abre este livro da lei, chamado Levíticos, e vai pegar ali sobre o dízimo. Vai voltar lá no nosso patriarca Abraão, e vai falar que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, que era considerado rei de Salém, rei de justiça. Um rei que a Bíblia cita que ele apareceu só ali, e muitos historiadores, pesquisadores, muitas pessoas procuraram sobre a origem desse rei e nunca acharam. E todos nós sabemos que este rei que veio se apresentar a Abraão era o Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, hoje eu quero que os irmãos venham ter a mentalidade aberta para entender para que serve o seu dízimo e para que serve a sua oferta. Desde já e sem mais delonga, eu quero dizer aqui, você nunca viu Jesus pedir dízimo para os seus discípulos. Você nunca viu Jesus falando: olha, Pedro, vai lá e pega o dízimo das ofertas que entrou, Pedro, e vai lá no templo. Vai lá no templo, Pedro, pega e vai lá e dizima lá na vida dos fariseus. Vai lá e dizima o dízimo lá na igreja, lá na sinagoga. Vai lá, Pedro, lá na sinagoga e dizima lá. Entrega o dízimo lá, Pedro, porque me convém cumprir a escritura. E eu tenho que dizimar. Você não viu Jesus fazer isso? Mas os fariseus, chegando até Jesus a respeito dos impostos, você vai ver que os fariseus não perguntam pelo dízimo, perguntam pelos impostos. Porque eles não procuravam ocasião de pôr Jesus dentro da palavra. Eles procuravam ocasião de condenar Jesus. Então eles queriam colocar Roma contra Jesus. Porque eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Sabia que o interesse de Jesus não era material. Ele sabia que o interesse de Jesus era realmente a salvação de Israel. Mas eles não queriam perder a sua posição social. Eles não queriam ser chamados de pessoas simples ou pessoas normais. Quer dizer que o senhor fulano de tal, o senhor ciclano de tal. Não, eles queriam ser chamados de mestres. Eles queriam ser chamados de rabis. Ou seja, eles queriam ser donos daquelas pessoas. Que as pessoas viessem a exaltar eles por aquilo que eles estavam sendo ali. Sendo que tudo fora da lógica cristã. Agora, meus irmãos, o dízimo. Agora que Jesus ele cita sobre o dízimo. No final da vida de Jesus,
Quando Jesus chega ao final do ministério, aqui nesse sermão profético, ele começa a falar sobre a importância do seu dízimo. E que você não precisa levar ele dentro de uma casa de oração. Eita, mas agora vai haver guerra. Agora vai haver guerra. Não precisa levar dentro da casa de oração. Não. Não. Olha o herege. Ele está dizendo que não pode dizimar na casa de Deus. Vocês estão preocupados com a salvação de almas? Ou estão preocupados com o dinheiro das pessoas? Não, mas a pessoa tem que dizimar. Deus precisa do dinheiro de alguém? Deus precisa realmente do dinheiro de alguém? No Salmo de número 50, ele não diz que toda a terra é dele. Todos os animais são dele, tudo que está aqui é dele. No livro de Ageu, ele não diz, toda a terra é minha. Eu sou dono do ouro e da prata. Tudo é meu. Mas o que é esse dízimo? Lá no passado, meus irmãos, o dízimo era uma porção daquilo que você tinha, daquilo que você pegava, 10% daquilo que você pegava, da sua colheita, do seu trabalho ali suado, e você pegava e oferecia em sacrifício para Deus, ou seja, era queimado ali. Então, se está pegando dízimo, em vez de você pegar o dízimo para fazer outras coisas, para comprar carro, comprar casa, para comprar apartamento, queima ele. Taca fogo. Tem que pôr fogo, tem que pôr no altar e queimar. Vocês estão entendendo hoje, meus irmãos, a minha crítica? Por que eu estou assim? Eu vou repetir novamente, que eu já falei aqui. Porque eu estou vendo muitas pessoas desviarem da igreja. Ir para o bar, beber cachaça. Ir para uma casa noturna, para se prostituir ali. Gastar todo o seu dinheiro ali. Por isso que a maioria das pessoas, elas estão indo para as boates, para todos esses lugares, porque eles vão pegar e vão gastar o dinheiro deles com eles. Porque eles dizem nos seus corações, para que eu vou pegar meu dinheiro para dar para o pastor ficar comprando casa, comprando carro, comprando apartamento, se ele vai fazer as mesmas coisas que eu faço? Agora que eu vou falar uma realidade, irmão. Se você é uma pessoa que sofre, que está passando por luta, que está passando por peleja, que faz as coisas corretamente, que erra e que falha, porque todo mundo erra e todo mundo falha, muitas pessoas se levantarão para te ajudar. Mas cadê pessoas que ficariam felizes em receber uma cesta básica do que receber um envelope com 5 mil, com 10 mil reais? Irmãos, a gente vê que se você chegar num pregador que já está acostumado com a oferta missionária e você não der a oferta missionária para ele, mas der uma cesta básica para ele, ele te xinga. Por quê, meus irmãos? Porque esse sistema religioso, eles estão matando as almas. Eu vou repetir, eu estou cansado de ver pessoas abandonarem a Deus. Não vou dizer não, a Deus não, porque elas não deixaram a fé que tem dentro do coração delas. Elas só estão aprisionadas nessas coisas. Mas eu creio que Deus vai libertar uma por uma. Pessoa por pessoa. Eu estou cansado de ver essas pessoas irem, porque quando Deus estabelece um pastor é para cuidar das ovelhas. E essas pessoas já contaram para mim, falaram muitas pessoas, que o pastor nunca foi lá na casa delas para saber como ela estava, mas foi lá para perguntar por que elas pararam de dizimar, por que elas pararam de ofertar dentro da igreja, por que não está mais dizimando, por que não está mais ofertando. Irmãos, quando Deus me deu essa palavra, para contender contra essa indulgência que está dentro da igreja, porque hoje já não é mais dízimo, é indulgência. Porque dízimo tem seriedade. Então isso é uma indulgência. As pessoas estão ali
forçando, usando versículos da Bíblia, usando referências da Bíblia, usando a própria palavra de Deus para ficar extorquindo as pessoas, para elas serem dizimistas fiéis, para que eles venham ter uma vida sadia, uma vida sem preocupações, uma vida sem nenhum tipo de dor. Se você vê, a igreja de Paulo foi fundada no meio de sofrimento. A igreja que Pedro fundou foi fundada no meio de sofrimento, porque eles ficaram aqui enquanto Jesus subiu para a glória. Eles ficaram na terra organizando o plano terreno, enquanto Jesus estava no plano espiritual. Ô, irmão, você tem que trazer o dízimo, irmão. Traz o dízimo aí. Eu vou entrar no tema dessa palavra agora. O dízimo. Você está vendo aqui. Hoje eu creio. Eu vou explicar aqui para você e você vai entender. Então, meus irmãos, você vai entender hoje. Há muito tempo atrás eu recebi uma palavra do Senhor Jesus, uma revelação, onde o Senhor Jesus me falava para contender contra isso. E eu pedi para ele uma palavra confirmando, e ele me deu uma palavra, falou assim, abri a Bíblia, e o meu dedo foi em cima da palavra, do versículo confirmando aquilo, que falava assim, Asa, esforça as tuas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Não tenha medo, trabalhe firme, porque o que você vai fazer vai ter uma recompensa. Porque eu falei, Deus, se nós retirarmos o dízimo e as ofertas de dentro da casa de Deus, as igrejas vão fechar. Porque tem muitas igrejas que elas são mantidas ali pelos dizimistas, pelos ofertantes, o aluguel. Elas são mantidas ali, a energia, a água. Mas o Senhor Jesus me fez abrir a minha mente para entender que o justo, ele viverá da fé. E que Deus é o fundador da casa de oração. Que Deus, ele é quem fundou a igreja. E ele que tem a responsabilidade de que ela fique aberta, ele vai ter a responsabilidade de que essa porta nunca venha se fechar. Mas o problema é que as pessoas perderam a fé, e quando elas vão abrir uma casa de oração, uma igreja, a confiança delas está no dízimo e nas ofertas. Sendo que a palavra de Deus que me foi aberta aqui agora, para a minha vida e para a tua vida, está dizendo que o dízimo de Deus é para alimentar o que está com fome, para vestir o que está nu, para dar de beber o que tem sede, para visitar o que está doente, para ajudar o necessitado, o órfão e a viúva. Não é para comprar carro novo, não é para reformar a igreja, não é para ficar colocando nomes e propagando na mídia social, não é para chamar pregadores renomados, cheios ali de renome, que cobra 10 mil, 30 mil, 100 mil. O dinheiro, o dízimo não é para isso. Vocês estão fazendo da casa de Deus um comércio, um covil de lobos, devorando a lã da ovelha. Ah, mas aí eu abri uma igreja, você pensando que vai ficar de pé. Se eu chegasse a um ponto de abrir uma igreja, eu estou debaixo de uma ordenança humana, mas o dia que eu chegasse a abrir, não seria dependente disso. Eu tinha certeza que Deus manteria a obra de Deus sem que ninguém ficasse sendo extorquido, sem que ninguém ficasse sendo ameaçado, porque eu estou cansado de observar esse sistema religioso onde você fica pressionando. A pessoa vem com depressão, envelope de dízimo nela. A pessoa vem com um problema financeiro, envelope de dízimo nela. A pessoa vem ali com um problema conjugal, envelope de dízimo nela. A pessoa vem com um problema sentimental, envelope de dízimo nela. A pessoa vem com um problema de saúde, envelope de dízimo nela. Achando que isso vai resolver o problema da pessoa. Não, mas Deus vai repreender. Isso aí é o devorador. Devorador entrou na casa dela. É o devorador que entrou. Aí Jesus vai repreender quando ela começar a dizimar e ofertar. Não, meus irmãos. A enfermidade, sabe por quê que a enfermidade ela entra dentro da tua casa?
É para que o nome do Deus poderoso seja glorificado. Porque quando você abrir a boca e clamar, meu Deus, me salve e me cura, Deus automaticamente vai descer, vai te salvar e vai curar. Mas por que não está curando? Por que não está sarando às vezes? Porque muitas pessoas estão indo interessadas no benefício próprio. Não estão interessados no benefício espiritual, na satisfação de ver aquela pessoa livre. Mas querem aprisionar aquela pessoa nas suas vontades. Irmãos, aquilo que deveria ser feito, ele tem que ser feito. Se uma igreja vai ser aberta, eu creio que tem irmãos com o coração cheio de amor, abertos e voltados para ajudar. Mas você sabe por que muitas pessoas perderam o respeito pelas casas de oração? Porque muitas pessoas estão fazendo tudo de qualquer maneira. Eu vou abrir, eu já conto aqui com 10 pessoas que já vai estar comigo, 10 ofertantes, 10 dizimistas. Não vai fechar. Se Deus quiser fechar, vai fechar. Se Deus quiser que feche, vai fechar. Porque quem é o mantedor da obra, quem é que abre a obra e quem é que fecha a obra é Ele. Então, meus irmãos, é a fé. Agora é onde entra o tópico, a fé. Se nós não tivermos fé, que Deus ele vai providenciar todo o recurso financeiro, todo o recurso espiritual e aquilo que for necessário para o crescimento da obra, então se Deus não providenciar isso, não adianta abrir. Mas se Deus providenciar e se Deus estiver mantendo, não vai fechar. O negócio é que as pessoas pararam de confiar em Deus e estão confiando somente em dízimo e oferta. Irmãos, o dízimo e a oferta, o teu dízimo e a tua oferta, ele está sobre as tuas mãos. O que é isso, pastor? Está mesmo nas minhas mãos, eu pego e vou pôr na mão do pastor para ele abençoar. Não, meus irmãos. Lá no livro de 1 Pedro, você vai ler lá no capítulo 2, se eu não estou enganado, que Deus ele te escolheu para o sacerdócio. Você é um povo santo, nação adquirida, sacerdócio real, igreja eleita. Agora você já não é mais uma pessoa normal, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que agora, nas tuas mãos, você tem autoridade de abençoar a tua finança, de abençoar a tua casa, de abençoar os teus mantimentos, de abençoar o teu dízimo e a tua oferta, de abençoar o recurso financeiro que entrar nas tuas mãos, de abençoar, tudo isso está sobre as tuas mãos. O poder, meus irmãos, está nas tuas mãos. Você não precisa mais ficar esperando a bênção do pastor, que agora a bênção ela está nas tuas mãos. O véu do templo se rasgou. E agora Deus ele tem acesso à tua vida como ele sempre teve. E você tem acesso agora a Deus, você não precisa de um intermediário. O intermediário que eu falo humano, o teu intermediário agora se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então você vai pegar o teu dízimo, você vai pegar a tua oferta, vai levantar ela para o céu e vai falar assim: meu Deus, eu abençoo as primícias do Senhor. E o Senhor falou que estas primícias é para o sustento, meu Pai, daquele que está com fome. É para o sustento, meu Pai, daquele que está com sede. É para o sustento, meu Pai, daquele que está nu. Pai, é para o sustento daquele que está aflito, doente, cansado, oprimido. É para libertar o que está cativo. Meus irmãos, agora eu vou falar uma coisa interessante. Se você conhece uma pessoa que está endividada e está jurada de morte, e esta pessoa está jurada de morte, não, mas é meu dízimo, eu não posso dar meu dízimo, então você prefere que esta pessoa venha morrer? Você prefere que a alma desta pessoa vá para o inferno do que livrar essa pessoa da sentença de Satanás? Porque Satanás está sentenciando ela à morte. Eu vou matar ela porque ela está devendo. E eu vou matar. E você sabe, está lá com o dinheiro. Não, mas eu tenho que dar o dinheiro lá na igreja para mim ser abençoado. Você livrou uma alma do inferno se você fizer uma coisa dessa. E você acha que para você ser abençoado, você tem que levar lá na igreja? Irmão, você está
eu que está querendo colocar contenda no meio do povo, querendo fazer com que o povo venha se desmembrar da igreja. Não, meus irmãos. Eu quero que os irmãos venham acordar, porque tanta gente que está passando necessidade, está passando fome, está passando nudez, e o poder está sobre a tua mão, mas você deixa a lavagem cerebral tomar conta de você. Se você congrega numa igreja, não deixa que as portas dela venham se fechar. Ajuda a casa de oração para que ela venha estar mantida aberta. Porque através dessa porta de oração, muitas pessoas podem entrar e podem ser libertas da depressão. Só que o que eu estou trazendo nessa mensagem é que os teus olhos espirituais venham ser abertos para a realidade do dízimo. Ele não é para engordar pastor. O dízimo não é para engordar o homem. O que é isso, meus irmãos? Engordar o homem. Para que ele venha ser luxuoso, ele venha trocar de carro todo mês, todo ano, toda semana, tá renovando os guarda-roupa, aí pega, não mulher, pega as roupas velhas aí, ó, nós já usou, dá pros irmãos aí, dá as roupas velhas pros irmãos, e os irmãos vinham, pô, pastor, e tudo feliz, recebe, mas recebe com felicidade, mas você tá vendo o que você tá fazendo? Com aquilo, você pegou o teu dízimo, deu para a pessoa foi lá, usufruiu dele, agora ela está te devolvendo de forma maléfica. Eu estou nessa contenda, meus irmãos, contra todos aqueles que são levianos, que quer dizer que são irresponsáveis. Eu não estou contra a igreja responsável, a igreja que tem responsabilidade com almas, a igreja que prega o amor verdadeiro de Cristo. O verdadeiro amor de Cristo. Eu estou contra as igrejas que ficam extorquindo os irmãos com fogo do inferno, extorquindo os irmãos com medo, usando a Bíblia. Se você não fizer isso, imagina se acontece isso com teu parente. Faz esse voto aqui, é o voto do livramento. Você vai pegar esse voto aqui e você vai receber o livramento. Imagina se você não fizer esse voto aqui e acontece um acidente com o teu parente. Eu não estou amaldiçoando não, mas imagina, já está amaldiçoando. Porque a intenção das pessoas é te prender nessas indulgências. É te fazer você um prisioneiro disso. Porque enquanto você estiver sendo o mantedor dessa pessoa, ela vai ficar tendo uma vida boa. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão passando pelo Vale da Moinha, pastores de verdade que apacentam rebanho e sofrem, mas eles não pegam um centavo de ninguém. E os irmãos que estão ali ajudam ele em tudo. Mas ele sofre o dano. Ele se contenta com aquilo que ele tem. Ele se contenta com aquilo que ele ganha. Ele se contenta com o pão de cada dia. Mas tem muitas hoje denominações. Tem muitas denominações que se o pastor não render 10 mil por mês para a sede, ele tem que ser tirado dali porque ele não está prestando. Infelizmente, meu irmão. E o meu foco aqui não é afastar pessoas da igreja. Não é desmembrar ninguém da casa de oração. Mas é para que você venha saber administrar o teu dízimo. Pega o teu dízimo. Você não está concordando com o sistema religioso? Pega o teu dízimo, faz cesta básica. Pega a tua oferta, faz cesta básica e oferta na vida dos pobres. E você vai ter um grande tesouro nos céus quando Jesus vier na glória com os seus anjos. Quando Jesus vier para recompensar cada um, Jesus ele vai te pôr você à direita e vai falar: você é bendito de meu Pai. Você fez realmente a verdadeira obra. Você alimentou aquele que estava com fome. Você vestiu aquele que estava nu. Você deu de comer aquele que estava com fome. Você deu de beber aquele que estava com sede. Você ajudou o que estava doente, necessitado. Você ajudou aquele que estava encarcerado, tanto na prisão da justiça humana, quanto as prisões espirituais. Você verdadeiramente foi um servo fiel. Então este reino está preparado para a tua vida. O reino de Cristo está preparado para você que fez o bem para o seu próximo. Não precisa, meus irmãos, ser abundância. Não precisa ser extravagante.
Só basta você ser constante e fazer o bem para o seu próximo, em você amar o teu próximo com ações, sem holofotes, sem mídia, sem ali exaltações, mas você fazer a obra no oculto, fazer a obra de Deus verdadeiramente, ajudando o que tem fome, ajudando aquele que tem sede. Porque muitos vão ser colocados à esquerda de Deus, como bodes, que são aquelas pessoas que viram necessidade, mas falou, eu preciso fazer isso aqui, essa reforma na igreja. Viu a pessoa falando, não, preciso fazer outras coisas. É aquele, como Jesus diz, é aquele fariseu que olhou e viu o cara caído no chão, o irmão caído no chão, falou, não, eu tenho ali uma palestra para me dar, eu vou passar de lado, não vou nem olhar para esse que está caído. Veio o levita, passou, olhou para aquele caído no chão, falou assim, agora eu tenho um show para fazer, não tem como eu atender essa pessoa, eu vou passar de lado, não posso parar porque vai me atrasar, e se eu atrasar lá as pessoas vão achar ruim. Mas eu, samaritano, aquele que era chamado de macumbeiro, aquele que era chamado de pecador, aquele que era chamado de todos os tipos de nome, ele chegou e estendeu a mão. Quantos, meus irmãos, quantos daquele que os crentes ficam dizendo que eles não prestam, que eles não valem nada, mas eles têm dado de 10 a 0 em muitos cristãos. Sim, eu falo. Tem muito macumbeiro que dá de 10 a 0 em muitos crentes. Tem muitos espíritas que segue o Allan Kardec, que dá de 10 a 0 em muitos crentes. Tem muitas pessoas que os crentes falam, os cachaceiros. Eu não tenho por dizer esse foco. Eu digo pessoas que estão presas, mas que um dia Deus vai libertar. Pessoas que precisam de ajuda. Eles dão de 10 a 0 em muitos crentes. Eu posso dizer, tem traficantes, como muitos dizem, que dá de 10 a 0 em muitos crentes. Só porque põe um terno, só porque ajusta uma gravata e começa a mudar o vocabulário, começa a falar bonito, acha que está fazendo o que é certo. Quantos traficantes não morrem por causa de um pai de família? Que tem muitos traficantes que às vezes estão no tráfico, mas eles cuidam bem da sociedade que eles vivem, alimentam os famintos, da cesta básica, que ninguém sabe. Só sabe condenar eles. E você está apoiando a obra deles, irmão? Você está apoiando o tráfico deles? Não, irmãos. Eu estou dizendo que a obra de amor deles bate de 10 a 0 de muitos dessa terra. De muitos. Muitos. E é necessário um repaginamento nesse evangelho. É necessário uma mudança. Porque os crentes estão condenando as pessoas do mundo, sendo que as pessoas do mundo estão dando de 10 a 0 neles. São tudo fariseus. Tudo fariseus, acusando os samaritanos. Tudo fariseu, tudo doutores da lei, dizendo que a cerveja deles vai levar ele para o inferno, que o vício deles vai levar ele para o inferno, que isso deles vai levar para o inferno, mas o dízimo que vocês pegam deles não vai levar vocês para o inferno não, né? Eu vou falar. O dízimo que vocês recebem dessas pessoas, não, o dízimo vai ser abençoado agora, eita, nós vamos orar e vai ser abençoado, mas enquanto está lá, vocês ficam xingando eles. Quando as pessoas falam, não, eu não recebo dízimo de pessoas assim, não recebo. E se a pessoa entrar lá, você tem visão de Deus para saber se ela é ou se ela não é uma pessoa boa, que nem vocês dizem? A hipocrisia, meus irmãos, tem entrado no mundo evangélico, tem entrado no mundo gospel e estão fazendo rivalidade entre os irmãos. E muitas pessoas do mundo não querem mais saber de ser crente. Não querem, porque os crentes estão humilhando as pessoas. Por isso que o evangelho está morrendo. Cada dia que se passa, você vê as igrejas se esvaziando e os bares enchendo, porque os pastores não estão mais preocupados em apacentar rebanho. Estão preocupados com o dízimo e com a oferta que está entrando dentro da igreja. Estão preocupados em fazer churrasco todo final de semana. Estão preocupados, meus irmãos, de ir todo final de semana, todo final de mês, descer para um clube, para um parque aquático e se divertir com a sua família, enquanto tem pessoas que estão jazendo com depressão, à beira de um precipício, a ponto de se suicidar, e ninguém está vendo. Só está vendo o dízimo. Envelope neles.
Hoje eu estou contra o envelope. Hoje eu estou apoiando a graça de Deus, que a igreja de Deus precisa ser livre disso. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Vamos orar a oração do meio-dia. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, a oração do meio-dia. E seja você abençoado. Esta palavra não veio para que você se rebele contra a casa de oração e que você se torne uma pessoa sem entendimento. Não. Essa palavra foi direcionada para que você saiba realmente aplicar o seu dízimo e a sua oferta. Se você não concorda com o sistema religioso, faz como foi dito, pega, faz cesta básica, paga o aluguel de alguém, paga a energia de alguém que está precisando. Tira alguém de uma forca, tira alguém de um precipício, mas não se rebele ao ponto de destruir ou de destroçar as casas de orações, ao ponto de virar não uma obra de reforma, mas sim uma obra de destruição em massa. Vamos orar agora. Eterno Deus e glorioso Pai, diante, meu Deus, desta palavra, diante desta oração do meio-dia, Papai querido e Deus amado, Deus santo, Deus fiel, nós sabemos, poderoso de Israel, que o Senhor, meu Pai, selecionou, meu Pai, a nação santa, o povo adquirido, o povo eleito para o sacerdócio real, para que eles fossem sacerdotes do Senhor, ó Deus querido e Deus amado. E o que um sacerdote faz, meu Deus? O sacerdote, ele abençoa o povo, o sacerdote, ele abençoa a sua casa, o sacerdote, ele abençoa a sua família, o sacerdote, ele abençoa os seus filhos, o sacerdote abençoa a sua parentela, as pessoas que estão à sua volta. Por isso nos ensina, meu Pai, este papel do sacerdócio, para que nós venhamos administrar o sacerdócio do Senhor, para que possamos, meu Pai, sermos, meu Pai, sacerdotes justos, meu Pai, corretos diante da Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, ensina esta pessoa a administrar, meu Pai, os seus recursos financeiros. Ajuda esta pessoa, Deus querido e Deus amado, a fazer, meu Deus, aquilo que é certo, o que é correto, pelo poder, meu Pai, do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, vai abençoando agora, Senhor Jesus, as finanças. Papai querido, porque muitos cristãos têm falado que essa pessoa que já não está mais dizimando, essa pessoa que já não está mais ofertando, que ela está amaldiçoada, ou que ela está, Deus querido e Deus amado, desviada, ou que o devorador vai entrar na casa dela. Pai, nós repreendemos essas palavras de maldição pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque estas pessoas, meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece as dificuldades que elas têm enfrentado, as pelejas que elas têm enfrentado. Deus querido e Deus amado, até quantas noites, meu Pai, em claro, elas passaram sem comer, e as ameaças, meu Pai, são constantes, mas liberta o teu povo, meu Deus, da escravidão do medo, liberta o teu povo, meu Pai, da escravidão da servidão, para que eles venham alcançar esta graça de Cristo, o perfeito amor de ajudar o seu próximo, meu Pai, segundo o amor do coração e não segundo pressões psicológicas. Nós agradecemos, meu Pai, nesta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus.